Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e, como sempre, estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan, como estão as coisas? Eu pediria pra colocar uma voz daquelas assim, tipo aquela propaganda do Jesus Cristo do SBT, lembra, assim? Que fica aquele eco, assim, quando o cara vai dar... Tem duas coisas. Em primeiro lugar, né, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra todo mundo que tá nos ouvindo, né? Esse é o primeiríssimo lugar. Mas tem duas coisas, né? Quando tem nevoeiro em filme, que é pra ter sonho, assim, né? E quando tem essa voz com aquele eco, assim, que é pra parecer que o cara tá falando uma coisa. Eu vou perguntar, Felipe Abal, né? Para todos nós aqui, para você e para todo mundo aí. Vale a pena você estar soltinho, que nem a doutora Deolane, para um mundo que está tão enrolado quanto o embaixador? Essa é a pergunta. Muito bem, fiquem com esse... Pensem bem, não responda agora. Reflita sobre isso aí. Muito bem, Gabriel Divan, estamos aqui com mais um episódio, convidado retornando, também fazia muito tempo que não aparecia, né? A gente tá dando a volta já, né? A gente tá chegando no 400, né? Então tá dando a volta já ali nas pessoas lá dos 100 e poucos, lá dos 100, estão voltando, então isso é muito legal aí, até porque o pessoal tava pedindo por esse retorno. Gabriel, nós temos duas coisas para fazer então. A primeira delas é mandar salves. Posso mandar uns salves aqui? Olha, não só pode como deve, né? E você aí que tá escutando, não pule os salves. É um momento de carinho, é um momento de afeto. Eu vou mandar um depois também, incidentalmente, porque falei sobre isso no final de semana passado. Muito bem. Eu vou mandar aqui, ó, para 3 lugares diferentes, né? Vem de 3 lugares diferentes esse pedido de salve. O primeiro deles vem do Spotify, que Kier Carson diz assim, ó, mais um excelente episódio. Muito obrigado. Aqui é Kier Carson de Florianópolis. Floripa, gosta de Floripa, Gabriel? Eu gosto, mas quando falou que é do Spotify, Kier Carson, eu pensei, é um cara da Suécia lá, né? Tá, é da Matriz, é diretamente da Matriz. Que nos mandou assim, ó, muito bom o seu podcast, né? Assim, não foi. E ele pediu um salve, né? Ele tá ganhando um salve e ele pediu um salve pro gato Sankara. É um gato metafísico. Hein? O que é um gato metafísico? Olha, é um gato do mundo das ideias, né? Na verdade, ele é o ideal de gato. Ele é o gato fundamental, tá entendendo? Ele não é um gato, assim, né? Entendi. Muito bom, gato Sankara. Muito massa. Próximo salve vem do Blue Sky, né? Sigam a gente do Blue Sky, tá bem gostosinho, viu, galera? Eu tô com saudade do Twitter. Não, tá bem bom o Blue Sky, viu? Dá uma chance lá. Tem listas e coisas. Siga quem Gabriel Divan segue. Sempre é uma boa dica, ele só segue gente boa. E o Ricardo Luiz Reiter disse assim, ó, aula rendeu aqui hoje. Tinha uma foto do quadro dele, Gabriel Divan, né? E tava com coisa do Graeber e bababá, fechou com o RT comentado, ele pediu um salve e para mandar um salve pro colega Fábio, que divide a sala de aula com ele nas segundas e quintas-feiras. Eu e Gabriel Divan nunca dividimos uma sala de aula. Não mentira, já dividimos 2 vezes, sim. Quando? Em cursos de inverno, aqueles cursos de extensão, claro, já dividimos. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Falamos sobre várias coisas. Coisas. Né? Não me lembro exatamente. Coisas, não foram coisas. Chose, no francês. Então aqui, ó, grande salve pro Ricardo, pro colega dele, Fábio. E por fim aqui, ó, não foi pedido esse salve, mas eu vou mandar, cara, porque vem direto do YouTube. Você também tem que seguir a gente no YouTube, até porque volta e meia rola coisinhas lá, pra você ficar atento, né, as novidades do Vira Casacas, que é do nosso amigo, cara, o Pedro Henrique Pasquale, que agora no nosso episódio da semana passada, ele teve a honra de chegar lá nos comentários e dizer, fui o primeiro. Primeirão aqui, ó. Então, cara, ele sempre tá ligado, sempre tá vendo as coisas, sempre tá interagindo com a gente. Então aqui, ó, não pediu salve, mas vai ganhar salve igual. Não, esse daí é fera, hein? Esse é fera, atestado, né? É da casa, tá na calçada da fama aqui. Não, com certeza. Aliás, só um lembrete, né, cara? Se por acaso você pediu salve e não ganhou, reforça, por favor, né? Não fica magoado, porque às vezes a gente tá vendo as notificações e coisas no meio da rua, não consegue anotar direito as coisas, e daí se perde, né? Não desista
Não desista, não fique magoado. Não conseguir anotar os salves e acabar frustrando pessoas e transformando isso numa coisa até maior do que pode ser se você só não resolver insistir um pouco mais, seria um motivo moderno, contemporâneo de ansiedade? Ah, com certeza. Com certeza absoluta. Foi o que pensei. Agora pode dar teu salve, Gabriel Advan. Não, eu queria mandar um salve para nossa querida ouvinte, querida amiga Raquel Bassani. Estava numa mesa num sábado qualquer, any given Saturday, né? Não Sunday, esses tempos, e estava conversando com a Raquel, estava conversando com o Rafael, estava conversando com a Ingrid, né? E aí as duas começaram a conversar sobre o Vira Casacas, né? E é interessante, né? A Ingrid lá, que é editora e tem esse papel aqui na firma, né? Junto com a Raquel, que é ouvinte. E a Raquel esses dias mandou uma mensagem para mim dizendo que gostou do filme Long Legs. E sabe o que eu vou fazer quanto a isso? Pode. Sabe o que eu vou fazer quanto a isso? Eu vou mandar um beijo pra ela e vou deixar registrado que ela gostou, porque eu não sou pai de quem fez o filme, eu não trabalho no filme, a minha filha não é montadora do filme, então se você gostar, não gostar, pra mim tá ok, tá? Eu não gostei. Mas a Raquel gostou. E ela tem bons pontos, inclusive, né? É mesmo, tá bom. Então tá. Se tu diz que sim, eu vou acreditar. Ela disse que sim. Gabriel, vamos passar o chapéu aqui primeiro dizendo o seguinte, ó galera, você pode ajudar o Vira Casacas sem dinheiro, tá? Sem botar R$1, sem botar um pila, sem nada. Você pode compartilhar a gente, você pode seguir a gente nas redes sociais, né? Como eu já falei, assim, ó, bilhões de pessoas tinham no Twitter, agora tem centenas de milhares no Blue Sky, Instagram tá mirradinho, YouTube tá mirradinho, siga em tudo. Eu sei que você tem conta, mas eu não acompanho, vai lá e segue igual, tá? Compartilhe. Lembra que o Blue Sky não tem algoritmo. Então não adianta você ficar só curtindo também as coisas do Vira Casacas. Você tem que repostar as coisas, né? Então lá no Instagram faz um storyzinho, no YouTube coloca um comentáriozinho, não custa nada. A gente faz aqui, vocês nos ajudam ali, por favor. Mas se quiser, Gabriel Advan, dá para contribuir financeiramente, porque aqui, ó, antes da gente começar a gravar, eu dei uma notícia pro Divan que as coisas aumentaram, Gabriel Advan. A inflação chegou, tá? Diretamente dos Estados Unidos, a inflação chegou pra gente. Avisa o cara agora da Suécia aí, do Spotify aí, pra ele fazer alguma coisa, não é ficar nos mandando abraço aqui, e aí, né? Quero ver resolver ali no Caraminguá. Né? Mas enfim, as coisas aumentaram, a gente precisa do apoio de vocês para sustentar as coisas. Aqui a plataforma que a gente usa para gravação, onde fica hospedado, o Gui, a Ingrid, a Dani e nós também, né? Ali, ó, Cão Francisco andou atropelando palhos. Eu preciso de dinheiro para pagar o palio, gente, por favor. Não, outra coisa, vou mandar um abraço incidental também, né? Mandar um abraço incidental pro Lucas, o professor Lucas, que é nosso ouvinte muito antigo, que esses dias ele bombou, né? Alguns gostaram, uns não gostaram, uns endossaram, uns fizeram piada, uns xingaram ele, uns debocharam, uns exaltaram, enfim. Foi ele que fez aquela postagem no Blue Sky dizendo o seguinte, ó, se acabar essas bets aí, vai acabar o teu podcast, teu time, o patrocínio, se prepara, hein? E aí a gente teve, né, o espírito, a gente teve o oportunismo de comentar ali no ato, em cima do lance. Olha, se acabar as bets aí, Felipe, o Vira Casacas, ele continua, sabe como? Igual, né? Igual, porque nós não temos rabo preso com nada e a gente não colabora para essa falcatruada aí de tigrinho, não sei o quê, doutora não sei qual, cantor, Caiado, Iate, Nunes Marques, crânios congelados. A gente não contribui para nada dessas putaria aí que estão acontecendo, justamente porque a gente é independente de verdade. Então, você que está aí, que não quer que a gente faça uma casa aqui com colunas greco-goianas, porque nem vai dar, mas com R$5 você consegue ajudar a gente a manter o podcast em dia e os profissionais trabalhando remuneradamente aqui com qualidade no nosso humilde celeiro, no nosso humilde espaço, você vai lá em apoia.se/viracasacas ou orelo.cc, se cadastra lá e, além de fazer tudo isso que o Felipe falou, deixa pingar ali, é R$5, você pode editar o valor. Ah, eu quero doar 23, né? Eu quero doar 45, 42.
11, beleza, mas a gente recomenda, os R$5 já tá bom, com R$5 a gente faz chover, lembrando que, sim, as coisas aumentaram. E não é a culpa do Lula, hein, porque é a inflação lá deles, né? É culpa da próxima, é culpa da próxima presidente dos Estados Unidos, né? É culpa do rei não sei da onde, é isso aí. Ajuda a gente aqui. Vamos pro episódio, Gabriel? Vamos, dali. Então vamos. Gabriel Divan! Opa, aqui, hahaha, o que é? É o Coronga? O que é isso, hein? Melhorou meu humor, cara. Tava ruim, assim, tava abafado, tava enfumaçado. Melhorou teu humor, que bom, cara, porque eu ando ansioso, eu ando nervoso, né? Não sei. O que me falta talvez seja uma conversa com um dos nossos convidados mais elogiados, que há muito tempo, assim como a Sabrina no programa passado, há muito tempo não pintava aqui. E, Felipe, ele veio aqui em 2020, janeiro. Você lembra tudo que aconteceu de 2020, janeiro para cá, né? Veio falar de transtorno, de também ansiedade, também de nervosismo, também de sensação de fracasso, de neoliberalismo. E olha, não perdemos por esperar, né? Porque ele volta aqui, ora vejam, para falar de tudo isso e muito mais. Que pena, né, cara? Que nada melhorou de lá para cá, né? Porque, não, na verdade mudou. Piorou? São outros problemas, né? São outros transtornos que se acumulam, né? Vamos ver. Então, assim, foi pedido, né? Tinha gente que vinha dizer que ele tem que regressar, então ele está de volta. Caio Maximino, meu amigo, obrigado por voltar aqui no Vira Casacas pra gente dar uma conversada. Seja muito bem-vindo. Dá um oi pro pessoal e se apresenta, né? Pra quem não ouviu, então, há 4 anos atrás, mais de 4 anos, o teu episódio anterior. Bom, queria agradecer aí, né, o convite para voltar. Há 4 anos atrás, acho que era uma espécie de um prenúncio, né, do que a gente vai discutir hoje, da gente pensar essa questão desse sofrimento aí em meio a todos esses fins de mundo. Meu nome é Caio, eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, eu sou psicólogo de formação, eu tenho mestrado e doutorado em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará, e eu sou um pesquisador do campo das neurociências e, em especial, da intersecção com algumas questões aí sobre a ansiedade. Então, eu pesquiso ansiedade desde a época da graduação, trabalho um pouco com as questões relativas a isso, pensando tanto dessa perspectiva desse campo, sei lá, das neurociências, do neurobiológico, quanto também de uma perspectiva mais ampla agora, com um recorte mais biocultural, talvez a gente possa dizer, né? E é isso aí, quem não ouviu o episódio de 4 anos atrás, talvez seja uma boa ouvir para fazer um antes e depois, assim, desses nossos fins de mundo. Ô, Caio, a gente às vezes reescuta o programa porque o pessoal não sabe, né? Enquanto a gente está gravando aqui, eu e o Felipe ficamos lidando com uma série de coisas, são anotações, são pequenos probleminhas de gravação, transmissão, ajuste e tudo mais, e a gente tem que cuidar uma série de questõezinhas, e às vezes a gente, por incrível que pareça, não presta 100% de atenção e não absorve absolutamente tudo. Então eu tenho esse hábito de muitas vezes reescutar o Vira Casacas, né? Não é uma questão de egolatria, né? Ou pode até ser, e eu estou aqui me justificando, né? Já de antemão eu estou confessando o crime antes de ser acusado, mas a gente reescuta às vezes para poder, eu quero pescar absolutamente tudo, né, que foi trabalhado. Naquela hora específica ali eu tive que resolver um pepino aqui e tudo mais, e eu me lembro direitinho onde é que eu estava quando eu escutei, ou reescutei, né, dessa maneira aí, como um ouvinte normal, né, depois de ter gravado o programa, o teu programa, que aliás, né, ficou, de novo, repito, excelente. Muita gente até hoje lembra dele, muita gente na época elogiou muito, é o número 149, caso você queira escutar aí, e apesar da gente estar naquele momento ainda, nem sabendo que viria a acontecer uma pandemia global, né, eu acredito que muita coisa do que foi vivido naqueles anos, principalmente, já estava ali embrionariamente, né? Eu estava caminhando e escutando, eu digo, poxa, esse programa ficou muito legal. Às vezes a gente faz esse trabalho aqui e depois vai ver o produto e vê, ficou legal mesmo, né? E aquele teu ficou muito massa, então seja bem-vindíssimo de novo aqui, né? Porque com certeza a gente vai tratar de algumas coisas, sem brincadeira agora, que obviamente se assemelham, mas a nossa ideia não é fazer uma reprise daquilo lá, né? É a gente que não tem culpa de haver alguma certa reprise quanto a algumas daquelas coisas, mas enfim, né?
Felipe. Eu, na verdade, tu vê, o Gabriel já puxou coisa séria, assim, eu ia dizer assim, Gabriel Divan e o Caio lida com peixes. O Caio lida muito com peixe, sabia dessa aí, Gabriel? Não sabia. E não é de pescador, né? Não é de pescador, assim. Tem muita coisa, né, interessante que ele faz. Mas assim, ó, o Gabriel traz muito bem nessa questão, porque assim, ó, a gente passou desde 2020 por muita coisa, a gente passou por pandemia, a gente tá passando, né, como a gente falou na semana passada com a Sabrina, né, a gente já sabia que existia uma crise climática, etc., só que nunca esteve tão perto da gente, né, nunca esteve tão visível mesmo, tão sensível como a gente vê. E o que acontece muito, Caio, que a gente verifica em conversa, em rede social, em qualquer coisa, é exatamente uma questão assim de uma ansiedade de fim de mundo, né? Desse negócio de daqui a 30 anos a gente já vai estar ferrado com a questão do clima, a gente já não tem emprego decente, a nossa economia, né, tá indo cada vez mais pro ralo, porque tu vê, né, gente, aquele negócio há poucos dias que saiu de o que acontece com as bets, né? A gente já não tem mais uma economia produtiva, a gente já não produz coisas. Então, assim, ó, é tanta coisa que aparece, Caio, que me parece que é meio generalizada a questão da ansiedade, né? Eu não estou usando o DSM de ansiedade generalizada, estou dizendo que todo mundo se encontra ansioso exatamente porque, cara, a gente vive um tempo que aquele negócio é meio bizarro na história, a gente diz assim, ó, nunca antes aconteceu, porque, né, nenhuma experiência é única exatamente, mas sempre tem aquele lancezinho assim, ó, que me parece, falando agora de política e falando de história, não tô falando de psicologia. Anos 90, a gente era muito otimista que tudo ia se arranjar de uma forma, né? 1990, queda do muro, agora é, né? Sempre uso o mesmo exemplo, agora é Pepsi Cola e Michael Jackson e todo mundo vai estar nessa. E de repente, assim, ó, o mundo tá caindo aos pedaços. É guerra que a gente achava que não ia acontecer mais, é genocídio que a gente achou que já tinha passado essa época, né? Ai, a Balma sempre aconteceu. Eu tô falando mainstream, galera, tô falando de cultura, né, grande, assim. E de repente tudo isso aqui cai. A gente liga a televisão, Israel fazendo genocídio com o palestino, invadindo o Líbano, floresta queimando, bicho morrendo, a gente não consegue respirar. Caio, né? A psicologia é aquele negócio também que muita gente, né? Eu não sei psicologia, mas eu brinco com psicanálise, né? Mas é aquele negócio que assim, ó, as pessoas acham que tem muito uma questão individual nisso. Mas é evidente que essas coisas que estão fora, elas acabam impactando na gente de uma maneira muito forte, a ponto disso, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Ou se vai ter depois. Isso é um grande fator de ansiedade. Tá, eu queria retomar algumas coisas aí que o Abal levantou, que eu acho que ele levantou uma bola legal pra gente ir começando a jogar, né? Não necessariamente cortando já, mas começando a jogar em relação a essa questão de história e política e a relação dessas questões com sofrimento mental, com psiquismo, com ansiedade, etc, etc, etc. E pensar o porquê que a gente está num momento que ele guarda muitas coisas semelhantes com outros momentos da história, mas que tem muitas coisas diferentes e importantes também. E aí essa pegada aí dos anos 90 talvez resolva parte do mistério, né? O que eu queria começar a pensar agora tem a ver um pouco com a história disso que a gente chama de ansiedade, né? O Abal levantou essa questão, essa brincadeira entre generalizar a ansiedade e a ansiedade generalizada, né? Pensando num transtorno de ansiedade generalizada como uma coisa separada, né? Como um fenômeno clínico importante para a psicologia, para a psiquiatria, para o campo da saúde mental. Mas, estritamente falando, essas coisas só vão aparecer na história, né, desse campo da psiquiatria na virada do século XIX para o século XX. Né? Antes disso, não existia o foco na ansiedade como uma coisa separada. Ela sempre caminhava, quando tinha um foco clínico propriamente dito, ela sempre caminhava junto com uma outra coisa que era chamada a melancolia. Né? E, bom, tem um percurso longo e interessante para a gente pensar o porquê que isso acontece no século XIX, que vai iluminar o que está acontecendo hoje, por que a gente está sofrendo tanto de ansiedade, ou dito de outra forma,
o porquê a experiência da vida cotidiana no capitalismo contemporâneo é necessariamente a experiência da ansiedade, né? E como que era diferente antes e quais foram os processos em que houve mudanças, né, nesse conceito. Então, se a gente olha para uma psicologia mais ou menos histórica, né, em certo sentido, a gente observa que na história da humanidade, você teve... E na história da humanidade, assim, né, uma história muito do Ocidente, uma história muito contada a partir de uma certa perspectiva, claro, né? Mas nessa história que a gente costuma construir, tem períodos em que parece que as pessoas estão se preocupando muito com a ansiedade, né? Então que muitos filósofos vão falar muito sobre essa sensação de ansiedade, os artistas vão começar a pintar muito, ou falar, ou escrever sobre uma sensação de angústia ou de apreensão em relação a um futuro, né, em especial. E aí, bom, por que em alguns momentos você tem esse foco, em outros momentos esse foco arrefece, né? Acho que o primeiro momento, historicamente, assim, que a gente pode olhar e falar a ansiedade foi uma preocupação do mundo ocidental, ou coisa que valha, ela acontece em um período específico da história grega, em especial, quando você olha para o chamado período helenístico, em que você tem algumas escolas filosóficas, os estoicos, os epicuristas, por exemplo, cujo foco principal é ser exatamente uma espécie de um médico da alma, né, em que a filosofia ela vai falar sobre uma forma de agir em relação a si, em relação ao mundo, para diminuir a ansiedade, para diminuir a preocupação, né? O termo que eles usam na época, inclusive, utilizando muito uma linguagem, muito mais uma filosofia latina, né? Eles usam o termo anxietas, por exemplo, ao invés do termo grego, que vai descrever o que hoje a gente chama de ansiedade, etc. e tal. Por que nesse período, de repente, você tem um conjunto de pessoas, que são as pessoas que estão pensando a sociedade, que estão pensando a cultura, que estão pensando o humano, etc e tal, de repente está todo mundo falando sobre, olha, tá brutal, tá difícil, a gente tá se preocupando muito com algumas coisas e vamos criar uma espécie de forma diferente de agir para diminuir isso, né? Se a gente olha para o contexto histórico, esse é um contexto histórico na história grega e depois, consequentemente, a partir da influência sobre Roma, por exemplo, em que a estrutura comunitária da cidade-estado, da polis, ela tinha ruído, né, estritamente falando. Então, você tem esse processo de mudança de uma estrutura política, e se você antes tinha isso que a gente chama de polis, né, da polis grega, em que, por mal ou por bem, cada um tinha o seu lugar naquela sociedade, etc. e tal, com a destruição dessa estrutura, as pessoas já não têm mais um certo lugar na sua comunidade, você tem muitas mudanças importantes do ponto de vista político e social, e aí as pessoas já não têm mais lugar no mundo e começam a emergir coisas diferentes. Uma dessas coisas diferentes é uma noção de individualidade, uma noção de si, uma noção de eu sou uma pessoa que tenho as minhas determinações e que sou separado, portanto, desse outro conjunto que era a polis, né? E outro é a angústia e a preocupação em relação, se eu sou essa pessoa, eu já não sou mais a pessoa que era, a pessoa que tinha o seu lugar no espaço político, da polis, da comunidade, etc, etc, etc. O que isso diz sobre mim, sobre a minha pessoa, né? Ou seja, o que isso diz sobre a minha relação com a comunidade, sobre o mundo? Então, é também uma espécie de fim de mundo. E é uma espécie de fim de mundo que produz uma forma diferente de ser e que produz um conjunto de emoções, um conjunto de preocupações com o futuro, em especial, que é isso que a gente chama de ansiedade. Não é que não tinha ansiedade antes, o ponto não é esse, né? Mas que nesse momento a ansiedade ela emerge como uma coisa importante, como um foco importante, né? Foucault, por exemplo, vai falar que esse é um momento em que você tem uma mudança numa espécie de cuidado de si, né? Em que esses filósofos, esses pensadores, o que eles estão tentando fazer é justamente criar um conjunto de regras para que a gente cuide e olhe para nós mesmos como indivíduos, mas também como indivíduos que se preparam para um tipo de relação política e que o período anterior, na Grécia, tinha um tipo específico de cuidado de si e que agora esse cuidado de si muda, né? Ele vai mudar para uma questão um pouco mais individual, para uma questão um pouco mais voltada para regrar e controlar as minhas emoções para que eu possa, enfim, realizar uma série de coisas importantes do ponto de vista essencialmente político, né? Então esse é um primeiro momento em que você tem uma espécie de fim de mundo e que a subjetividade muda e ele é acompanhada de ansiedade. Você vai em vários momentos em que isso vai acontecer, né? E cada um desses momentos, isso vai engendrar uma espécie de forma diferente de ansiedade, um conteúdo diferente para as ansiedades. Então, por exemplo, quando a gente passa
para um período medieval, você também tem outros fins de mundo, e você tem períodos específicos dentro da história medieval europeia, em especial, em que você vai ter os 4 cavaleiros do Apocalipse andando aí, batendo de porta em porta, né, ao mesmo tempo e de maneira simultânea, de maneira que as pessoas também vão passar a perder o seu lugar no mundo, e ao perder o seu lugar no mundo, ao perder o seu espaço dentro de uma lógica, dentro de uma lógica essencialmente comunitária e coletiva que dizia quem é quem e como que essas pessoas devem se comportar, é um novo fim de mundo e que vai engendrar um conjunto de ansiedades. Geralmente na Idade Média, nem sempre, mas geralmente na Idade Média, um conjunto de ansiedades preocupadas com magia, com a religião, com outro tipo de cuidado de si, pensando no começo da Idade Média, um cuidado de si mais ascético, um cuidado de si mais de se livrar e se afastar dos males do mundo, né? Mas em outros momentos já produzindo uma espécie de um cuidado, de um olhar para si mesmo, né? De uma tecnologia de si, que já diz mais respeito não a necessariamente evitar os pecados, mas a entender o que é pecado ou não, o que é magia ou não, entender quais são os sinais, né? Acompanhado de uma série de movimentos milenaristas, etc. Então, conforme você tem esses eventos que são espécies de pequenos apocalipses, você tem mudanças na forma de subjetivar, né? Mudanças na forma de ser sujeito, de ser pessoa. E essas mudanças na forma de ser sujeito e ser pessoa também podem ser compreendidas como uma espécie de, não necessariamente um aumento de transtorno de ansiedade, porque não é disso que se trata. Eu gostaria logo de cara de afastar essa questão, né? Depois a gente pode até voltar um pouco mais nisso, né? Mas não se trata da gente olhar para esse sofrimento que todo mundo compartilha, né? E falar, isso é um transtorno, né? Isso é uma coisa que precisa, né, de terapia em dia, precisa de tratamento medicamentoso ou coisa que o valha, né? Mas de como isso é uma expressão de uma angústia dessa relação com um mundo histórico, cultural, político, econômico, etc, 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 etc. Isso vai acontecer em outros momentos e vai levar a gente para um momento aí, que eu estava falando desse surgimento dos transtornos de ansiedade ali no século XIX, em que, bom, aí você tem um processo de expansão de uma nova forma de produção, que é o capitalismo industrial no final do século XIX, em que você tem uma divisão importante de classes, né? E por um lado você tem uma estrutura de exaustão por causa da exploração do trabalho, mas por outro você também tem uma espécie de uma crise também, né? A partir de um mundo burguês, de um mundo moderno, que é um mundo que já não sabe exatamente também quais são os marcadores, quais são as questões que nos dão uma identidade, que dizem no que a gente faz parte, etc. e tal. Então, se antes você tinha, por exemplo, a igreja que dava uma unidade, né? Ou você tinha uma posição dentro de uma aristocracia que dá uma unidade, a fluidez, em muitas aspas, né? A fluidez da estrutura de classes do mundo burguês, do mundo de um capitalismo industrial, desterritorializa a gente, faz com que a gente não saiba mais onde que a gente está, onde que a gente deve se colocar. Isso, por um lado, coloca condições de existência para isso que a gente chama de psicologia, por exemplo. Você tem alguns autores que vão dizer que a psicologia só é possível porque a gente tem, no século XIX, uma espécie de crise dessa subjetividade privatizada, né, e privatizada no sentido de tornada interior, né, dessa interioridade, dessa coisa de eu achar que o que está na minha cabeça, as minhas angústias, as minhas preocupações, quem eu sou, a minha personalidade é uma coisa muito minha, né, e não uma coisa que está circulando em uma cultura, etc. e tal, ou que faz parte, enfim, de um processo mais coletivo, né? E ao mesmo tempo em que essa crise torna possível o surgimento da psicologia, ela também torna possível essa separação e essa transformação dessa coisa que a gente chama de ansiedade, que é uma preocupação e que ela é uma espécie de uma condição básica da existência e que em alguns momentos, como eu acabei de falar, históricos, vai ter mais atenção, a gente vai transformar isso em um transtorno, né? Em algo que necessita de um tratamento, né? Só que ali no século XIX você tinha um outro problema, que era um problema também, novamente, de marcadores de classe, né? Então, no século XIX, quando a gente pensa do ponto de vista de psicopatologia, psiquiatria, etc. e tal, a gente pensa principalmente nos manicômios, a gente pensa principalmente nas pessoas internadas e pessoas que eram essencialmente psicóticas. Quando a gente olha para as nosologias psiquiátricas daquela época,
né, para a nosologia do Kraepelin, que é até hoje a mais influente, mesmo para a nosologia francesa anterior, né, do Pinel, etc. e tal, os caras estão muito preocupados com a psicose. E, bom, qual que é o destino que se dá para o psicótico nesse momento? O psicótico ele vai ser internado em um hospital, e aí, claro que você tem uma questão fundamental, que é quem é internado nos hospitais, essencialmente são aquelas pessoas que elas são descartáveis do ponto de vista produtivo, etc. e tal. E, portanto, são as pessoas mais pobres, né? O rico, quando sofre, não pode ir para o hospital com a ralé. O burguês não vai para o hospital com a ralé. Na Europa Central, nesse momento, começam a surgir as primeiras clínicas particulares. Essas clínicas particulares elas são voltadas para tratar a burguesia. E aí a burguesia vai ter uma forma de sofrer para chamar de si. E essa forma de sofrer não é a forma dos manicômios, não é a forma das psicoses, mas vai ser uma forma do que os alemães naquele momento, minha pronúncia certamente está errada, porque eu não sei falar alemão, mas eles vão chamar de Gemüt, né? Que é as emoções, né? Então eles vão chamar as doenças das emoções. E aí que o pessoal vai começar a pensar a ansiedade como uma coisa separada. Então notem como a gente tem períodos históricos diferentes, esses períodos históricos diferentes engendram formas diferentes de lidar com esse fenômeno da ansiedade, de maneira que lá no final do século XIX, por exemplo, você tem também uma espécie de um apocalipse. Você tem uma série de mudanças radicais acontecendo na Europa, em especial. A gente pode até problematizar o quanto isso é realmente relevante, por exemplo, para o Brasil do século XIX, ou, enfim, nas colônias do século XIX, já que a brutalidade era muito maior, né? Mas uma série desses fenômenos e mudanças históricas que são espécies de pequenos apocalipses. E esses pequenos apocalipses, claro, não significam necessariamente que a dimensão do futuro, né, ela está completamente apagada, mas que vão engendrar formas diferentes de subjetividade e, por sua vez, formas diferentes de lidar com a ansiedade. E ali no século XIX, essa ansiedade ela começa a ser tratada como um transtorno, como um problema de saúde mental, mas como um problema de saúde mental de uma natureza diferente. Um problema de uma saúde mental que ele diz respeito de um indivíduo que ele é muito único. O grande lance do burguês não ir para o hospital não é somente porque ele não quer se misturar com os seus trabalhadores, mas porque aquilo diz dele de ser parte de uma massa, e ele obviamente não é parte de uma massa. Nesse momento tem um fenômeno bastante curioso, que a ansiedade ela também passa a ser uma espécie de uma marca, uma espécie de um troféu de um homem trabalhador. Ela passa a dizer, isso acho que é uma coisa que vai se estender no século XX até os anos 90, que o Abal comentou, de uma espécie dessa relação com a estrutura do trabalho e com uma identificação com o trabalho, que lá no século XIX era o burguês que tinha essa coisa de eu sou o trabalhador, mesmo que, obviamente, ele não fosse o trabalhador é literalmente a outra classe. Então, acaba se tornando uma espécie de marca que as pessoas vão colocando para si, falando, olha só como eu sou trabalhador, eu sou tão trabalhador que eu tive que parar o meu trabalho para passar um tempo na clínica de repouso do doutor XYZ, né? Então aquilo passa a ser uma espécie de símbolo de status também da burguesia. Tem outros momentos da história em que essas coisas vão se agudizar. Então você tem as guerras, então você pensa ali, não à toa a Primeira Guerra Mundial é responsável, em grande parte, com que o Freud mude a sua perspectiva sobre a ansiedade, pare de falar tanto da ansiedade como mecanismos específicos e passe a falar sobre essa ansiedade focada principalmente no sofrimento atual, né, numa ansiedade em relação às coisas que acontecem agora, e não tanto em relação ao passado. Você tem, no pós-Segunda Guerra Mundial, um movimento extremamente importante de um nascimento do psicossocial, né? Então um foco importante e uma importância cada vez maior, né, da gente pensar esse sofrimento psicológico, essas angústias, essas ansiedades, em resposta a esses eventos desorganizadores, apocalípticos, como foi a Segunda Guerra Mundial, tanto para os soldados quanto para quem estava no fronte doméstico. E aí você vai ter esse movimento que vai se estruturando, vai se fechando, de maneira que ali no final dos 70, não coincidentemente, aliás, ou talvez sim, mas acho que não é mera coincidência, né? É um momento em que você tem uma mudança brutal na forma de organização do capital, né? O surgimento do tal do neoliberalismo, a gente pode voltar um pouco depois sobre isso, uma nova reconfiguração desse campo das ansiedades,
em que os tais dos transtornos de ansiedade passam a ser os majoritários, os mais importantes do ponto de vista clínico. Então você tem um movimento importante em que as pessoas vão, historicamente, sofrendo de maneiras diferentes. Claro, cada momento desses tinha uma forma de olhar para essa angústia. Uma forma de olhar para essa angústia, de lidar com essa angústia, que o Foucault vai chamar de cuidado de si. Cuidado de si não é somente uma forma de lidar com a ansiedade, mas envolve, entre outras coisas, essa dimensão de lidar com a ansiedade. Só que essas culturas, elas não olhavam, esses momentos históricos que eu mencionei, elas não olhavam para a ansiedade e falavam isso é um transtorno, isso é um problema clínico, isso é um problema que você tem que cuidar, né? Esse é um problema que ele tem pensado a partir de uma outra dimensão. Essas últimas crises, esses últimos momentos, e voltando agora bem mais para o presente, né? Esse momento de um capitalismo em que já faz um certo tempo o trabalho é profundamente precário, que é uma coisa profundamente ansiogênica. É um capitalismo de futuro abreviado, né? Quer dizer, a gente não sabe se vai ter futuro, né? É um capitalismo em que, se no século XIX a principal dimensão do capitalismo era a exploração, agora a principal dimensão é a extração e a destruição, o que muda, né? O que faz com que a gente sofra de maneira mais acentuada, talvez? O que faz com que a ansiedade não seja uma questão com que as pessoas se preocupem, mas seja uma questão generalizada? Ou seja, com que a ansiedade seja isso que a gente pode chamar dessa espécie de experiência vivida do capitalismo contemporâneo, e o que faz com que esses fins de mundo, de fato, sejam muito mais ansiogênicos do que são. Eu acho que a pista e a virada tá aí. Eu vou ir encerrando essa fala por aqui para a gente voltar para essa questão depois, que eu acho interessante. Eu acho que a pista e a virada tá aí justamente nesse rompimento dessas relações comunitárias e coletivas, a partir do momento em que não somente essas redes de apoio, como os sindicatos, como os movimentos sociais, eles vão se rompendo e sendo destruídos, né? Mas também o sujeito ele passa a ser cada vez mais individualizado, cada vez mais atomizado, cada vez mais responsabilizado por todos os seus processos. Algo que lá no episódio 149, acho que foi 149 que o Divo falou, a gente chamou de racionalidade neoliberal. Então acho que aí a gente começa a ter algumas pistas históricas, políticas, culturais, para a gente entender o que a gente está passando no momento. Gabriel Divan, bastante coisa aí, temos uma retomada histórica furiosa aí. Bastante coisa mesmo, né? A gente esperava esse tipo de análise com profundidade, com qualidade do Caio. E eu queria seguir um pouco, Caio, nessa linha do que tu falou agora, bem no final, porque eu estava pensando aqui enquanto tu discorria, né? A gente tem aquela coisa que Felipe, é meio história, meio antropologia de almanaque, né? De esquina, que diz que todas as civilizações passam por enfrentamento de algumas chamadas questões, digamos assim, perenes, né? Aquela história de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que vem depois do final. Existe um Deus, né, ou algo parecido com isso, né? De um jeito ou de outro, a maioria dos agrupamentos humanos, né, acabou enfrentando esse tipo de coisa e acabou tendo algumas respostas e ou alguns mecanismos para vivenciar e ou experienciar algo que poderia ser uma reflexão sobre isso, né? Bom, assim como a gente falou no episódio passado, a gente está diante de possibilidades de fim literal, né? E não que não estivéssemos antes em outros momentos, né? Já houve, né, toda aquela questão 10 dias que abalaram o mundo, né, e coisa parecida. Já houve muita gente que já experienciou muita coisa. A gente estava começando aqui o programa lembrando, né, tu mesmo falou a respeito, por exemplo, da questão dos bombardeios na região da Palestina e agora na região do Líbano também. É meio curioso, né, no Brasil a gente falar assim, olha as queimadas, olha o agro, olha o fim se aproximando. Bom, né, se quisermos falar de Rafah ou de algumas regiões ao sul do Líbano, né, tem gente que nunca sabe se vai durar a noite inteira, né? Mas eu estou falando de um fim num sentido não só amplo, como num sentido até mesmo apocalíptico, né? Porque a gente está experienciando coisas que estão nos dando pistas de que sim, tudo aquilo que a gente fala em teoria e que todo mundo concorda em teoria
está na hora de começar a vivenciar ou enxergar como uma espécie de possibilidade bem prática, bem prática mesmo. E aí me parece, Felipe e Caio, que a gente não está, e cada vez menos está, treinado para pensar a nossa finitude. A nossa era, e de novo, né, pesquisadoras e pesquisadores aí que entendem muito mais disso que eu, me corrijam depois, né, se eu estiver falando alguma coisa muito desviada, mas eu não estou pretendendo aqui ser acadêmico numa área que não é a minha, eu estou pretendendo simplesmente jogar a discussão. A gente fala daquela questão do chamado antropoceno, né, como um momento em que o homem já causa mudanças geofísicas, né, na rotação do planeta, e por sua vez, a questão da natureza e do planeta já impacta no sentido político diretamente, a ponto de que não tem mais como separar isso. E a gente tem trabalhado muito mal a questão da nossa própria finitude. E me parece que está cobrando a conta, Caio, até nesse sentido, né? Porque não só a gente está destruindo tudo ao nosso redor e está sofrendo efeitos, inclusive psíquicos, disso, como a gente está, inclusive, recebendo uma espécie de backlash, um boomerang da nossa própria falta de reflexão, porque a gente não está pensando a nossa finitude, a gente não está pensando corretamente o que virá ou o que não virá, porque a gente está acostumado, até pela própria racionalidade neoliberal que tu mencionou, né? Aí sim é um campo que eu já tenho um pouco mais de estudo e trabalho, a gente está pensando basicamente em maximizar ganhos, em se dar bem em competições, algumas reais, algumas hipotéticas, né? E algumas que são hipotéticas, mas têm efeitos reais, né? Principalmente na nossa ansiedade. A gente está pensando em tudo isso sempre sob um panorama de ganhos, perdas e questão economicista, né? E eu me peguei pensando, por exemplo, que a minha mãe, ela tem um imóvel no litoral, né, um apartamentinho que é para onde ela se refugiou quando as enchentes abalaram, né, o bairro, a rua que ela morava em Porto Alegre. E aí eu já estou pensando se num futuro próximo não é questão da gente negociar esse imóvel, porque aquela coisa, as calotas polares vão derreter um dia e a água vai vir até mais ou menos a altura onde não sei o que, no mapa. Cara, isso é terrivelmente presente. E não é mais uma coisa de maluquinho conspiratório, não, é uma coisa que a gente tem que pensar. Agora, se a gente tomar decisões como essas, no sentido só economicista, né, isso aí, né, é tipo, ao contrário, é o oposto da piada aquela do dinossauro que vê o meteoro, né, e pensa que vai foder a economia, os investimentos, né, o cartão e coisa parecida, né. A gente está pensando só nesse sentido, ou seja, é uma forma também de não pensar. E a gente está também, né, ao meu sentir pelo menos, preocupado com isso, né, com possibilidades de coisas para as quais a gente pensa que está preparado, mas não está. A gente pensa que consegue enfrentar, mas não está. Talvez porque a gente tenha enfrentado ou muito na brincadeira ou muito num grau extremamente hipotético e não está sabendo lidar quando a coisa se coloca na frente, né? A gente está meio infantilizado nesse ponto. Não, perfeito. Eu acho que essas colocações começam a levar a gente para pensar um pouco, o momento presente, né? Você tem uma dimensão histórica importante que ajuda a gente a entender como a ansiedade ela é uma coisa que ela é determinada por e extremamente influenciada pelo contexto histórico, político, cultural, econômico, etc. E ao mesmo tempo a gente tem uma dimensão importante que é essa dimensão propriamente apocalíptica, né? Do antropoceno, ou capitaloceno, ou enfim, né? Tem muitos cenos aí que a gente pode pensar, né? Do ponto de vista dessas alterações. Bom, recentemente a gente começou algumas pesquisas que têm andado de maneira bastante interessante, e já deixo um salve aí para as alunas que estão envolvidas nessa pesquisa, Hilary e eu e Denise, que é sobre um construto na psicologia chamado ansiedade climática. E bom, o que é esse troço de ansiedade climática? A gente tem muitas maneiras de definir isso, mas uma possível definição é a gente pensar na ansiedade climática como essa preocupação com o futuro de um planeta que, enfim, pode de fato deixar de existir, ou pelo menos deixar de ser habitável do jeito que ele era antes, né? Ou ainda, um planeta que vai levar a gente para uma forma radicalmente diferente de vida, se a gente quiser sobreviver aqui, né? Acho que é um ponto que ele é importante, né? A ansiedade climática, via de regra, ela se refere principalmente a esse foco
nas mudanças climáticas e, portanto, ele faz parte de um construto mais amplo, que é o da ecoansiedade, que, por sua vez, faz parte de um conjunto mais amplo de preocupações com questões macropolíticas, né, por assim dizer. Um elemento que eu acho que é fundamental logo de cara é que, apesar desse construto ter sido proposto por um conjunto de pesquisadores americanos, da Associação Americana de Psicologia, que estavam falando muito de um ponto de vista clínico, né? Olha, você tem essas formas aqui que talvez a gente devesse olhar para elas. Essas ansiedades, elas não são transtornos, não há algo chamado transtorno de ansiedade climática, né? O que há é um conjunto de preocupações que, diga-se de passagem, não sei se sequer poderiam ser entendidas como transtorno, porque elas são bem realistas, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Muitas vezes a gente fala assim em uma preocupação excessiva, quando a gente pensa do ponto de vista dos transtornos, né? Ou uma preocupação não real, né? Quando a gente fala do ponto de vista dos transtornos, mas a ansiedade climática é uma coisa bastante realista, né? Em um sentido relativamente simples, assim, né? Uma coisa interessante quando a gente pensa desse conjunto, né, de preocupações ou de emoções relacionadas aos processos ecológicos, e, enfim, né, essa nossa relação que a gente estabelece com esse mundo outro que humano, né, com esse mundo, a gente poderia dizer não humano em certo sentido, é que, como toda forma de ansiedade, ela tem, obviamente, uma dimensão de sensação negativa, né, de emoção negativa, quer dizer, não é agradável estar angustiado, não é agradável estar ansioso, mas, via de regra, a ansiedade como emoção normal, ela mobiliza ou ela pode mobilizar as pessoas e os indivíduos para um conjunto de ações que fazem com que essa ansiedade se diminua, né? A gente tem muitas formas de lidar com as nossas angústias, com as nossas ansiedades. Divan, tu falou, por exemplo, sobre a gente não pensar muito sobre isso, não abraçar muito essa angústia, né? não bancar essa angústia. Isso também é uma forma de lidar, né? Se eu não pensar nisso, bom, sumiu a angústia, pô, maravilha, né? O problema é que essas coisas tendem a voltar de uma maneira, assim, absolutamente de surpresa, assim, né? De repente, do nada, você acorda de madrugada angustiado e não sabe por quê, né? Será que é porque eu não banquei, né? Será que é porque eu não refleti, não trabalhei essas questões? Mas também é uma forma, né? Mas existem outras formas da gente lidar com essas angústias. E uma das formas de lidar com essas angústias é se engajar em um conjunto de coisas para, enfim, para mudar aquilo que causou, né, essa angústia. Então, se a minha preocupação é com as mudanças climáticas e o futuro do planeta, uma forma de eu diminuir essa minha preocupação é me engajando com ações políticas coletivas, individuais até que seja, mas que visem mitigar alguns desses efeitos das mudanças climáticas, né? Pressionar, enfim, você tem uma série de coisas que podem ser feitas. Depois a gente pode até entrar nisso, se bem que eu acho particularmente que o episódio da semana passada discutiu essas questões de uma maneira muito mais interessante do que eu poderia sequer especular, né, discutir. Bom, mas de qualquer maneira, então a gente tem formas de se engajar, e essas formas de se engajar, bom, quem poderia imaginar? Diminuem essa angústia, diminuem essa ansiedade, de maneira que pode ser muito mais interessante, inclusive, do que a gente simplesmente escamotear, ignorar e deixar de pensar, né? De certa maneira, eu diria até que o que tem faltado não é que a gente está com ansiedade climática demais, eu acho que falta ansiedade climática para muita gente, inclusive, no sentido de se angustiar com essas questões de maneira a se mobilizar, né? Porque, bom, enfim, foi mal, a gente está numa situação que realmente não é uma situação que ela vai engendrar qualquer tipo de emoção de alegria, de contentamento, salvo se você falar em emoções alegres, no sentido espinosista, mas acho que não é nem esse o ponto. Então, na nossa pesquisa, por exemplo, uma das coisas que a gente analisou foi justamente isso. A gente investigou o que a ansiedade climática, os níveis, né, de ansiedade climática, poderiam dizer sobre essa questão do que a gente estava chamando de engajamento comportamental. E a gente viu que tinha uma correlação positiva relativamente forte, de maneira que quanto mais alta a ansiedade climática, mais as pessoas se engajavam em tentativas de mitigar os efeitos do clima. Uma coisa interessante é que esses comportamentos, né, que a gente viu, a gente usou uma escala brasileira, chamada Escala de Comportamentos Ecológicos, para ver esses comportamentos de mitigação, etc. e tal. Essa escala ela tem coisas, desde que são coisas individuais, assim, tipo
fechar a torneira, né? Tipo, desligar as luzes antes de sair, até engajamento em grupos, em ações coletivas, em protesto, etc, etc, etc. Né? E o que a gente observou é que a ansiedade climática ela não se correlacionava com as ações individuais, de maneira que ela mobilizava as pessoas muito mais para buscar ações que são ações coletivas. Claro, isso talvez tenha a ver com alguns recortes importantes, mas me parece que essas soluções individuais elas podem ser importantes, mas elas têm um impacto muito pequeno, né, do ponto de vista de mitigar as mudanças climáticas, de parar, né, esse processo de destruição, e que mesmo que parado ainda continue e se arrasta aí por alguns séculos, né, a gente ainda vai trabalhar com as consequências disso por alguns séculos ainda. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né? Justamente essa noção de que, primeiro, a ansiedade climática, ou essa forma de sofrer, em relação a esse novo apocalipse, em especial um apocalipse climático, não é um transtorno e pode, inclusive, mobilizar as pessoas a fazer um conjunto de ações, a se engajar em ações, em especial ações coletivas, e essas ações coletivas pensando em uma série de saídas que vão ter que envolver um ativismo radical mesmo do ponto de vista climático, para, enfim, reverter não, porque, né, enfim, irreversível, mas para pelo menos a gente parar ou sustar os efeitos aí desse capitaloceno, desse antropoceno, ou coisa que o valha. Então acho que essa é uma dimensão importante, né? E aí, queria fazer uma piadoca aí com a ideia do apocalipse, né? A gente está circulando em torno dessa noção de apocalipse. E eu queria lembrar que Apocalipse, o livro do Apocalipse na Bíblia, é o livro das revelações. Então, esse que eu acho que é um ponto interessante também da gente pensar o quanto um apocalipse ele só é fim de mundo se ele não for uma revelação, né? Se ele não for uma noção de que, olha, a gente precisa ter uma outra perspectiva, uma outra mudança, então a gente vai precisar de muito mais ansiedade para isso, que faça com que a gente perceba, de fato, a necessidade urgentíssima para ontem, né, da gente, de fato, parar todos esses causadores, né, desses processos das mudanças climáticas que envolvem, em especial, aí as forças do capital, né, mas não só, a gente sabe que também tem outras dimensões que são importantes aí, né. Então, se a ansiedade climática é essa coisa que mobiliza, ela é uma coisa que também mobiliza um apocalipse, ela também mobiliza uma revelação, né, salvo se a gente opta por escamotear, ignorar e falar, não vou bancar essa angústia, vou ignorar essa angústia e deixar ela para lá, né? Aí a revelação vem depois de uma forma de algum outro problema, alguma outra transmutação. Então acho que é um começo aí interessante para a gente pensar isso. Agora, Caio, né, uma coisa que me chama a atenção nessa tua fala é muito interessante ver essa tua pesquisa, assim, e até os resultados que foram obtidos, porque é impressionante a capacidade que tem, né, no capitalismo de também se vender as coisas, né, e de se vender, inclusive, essas ações, principalmente as individuais, como um tipo de solução. Outro dia eu estava percebendo como eu nunca tinha visto antes. Quantas vezes vem, né? O Gabriel outro dia falou daquele selinho de Best Place to Work, e agora a moda é colocar, né, a empresa que tem mais responsabilidade climática. Né? Como essa empresa tem responsabilidade climática, ou que foi utilizado com uma determinada energia, etc. E tudo acaba virando uma marca, né? Tudo acaba virando aquele plus no produto que tu vê, né? Tu não está comprando somente aquele determinado produto, como tu está comprando também essa responsabilidade ambiental que aquela empresa possui, de que aquilo foi utilizado da melhor forma possível, etc, etc, etc. E ao mesmo tempo isso é vendido também, né, tá embutido em outros tipos de produto, naquele negócio, né, do canudinho de metal, do canudo de papel, do 5% desse produto está sendo direcionado para a salvação da floresta amazônica, ao mesmo tempo que ela está pegando fogo para, né, sei lá, para plantar soja, para produzir algum outro tipo de coisa que vai não ser vendido de novo. Então, tu tem um pouco da expiação e uma culpa, né? Que a culpa é muito importante também em todo o negócio, né? Tu tem um pouco da expiação da culpa nesse negócio de, não, mas eu consumo coisas eticamente melhores do que outras, né? Quando a gente sabe que consumo em si
é um dos grandes problemas que se tem em todo esse negócio. E segunda coisa que eu tenho, cara, que é uma coisa que me incomoda, e eu e o Gabriel, a gente já falou várias vezes disso aqui, né? Incomoda muito na questão do consumo e na desculpa do consumo, que é aquele negócio do eu posso ter um iPhone, porque, né? Se a classe proletária tudo produz, ela tudo pertence, blá, 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 tá? Maravilha, né? Tu precisa justificar pra ti mesmo porque tu quer um telefone. E eu acho, ok, você pode ter um telefone, tenha seu telefone, não tem problema. Mas tem um outro negócio também nessa questão climática, cara, que é o seguinte: tem uma certa terceirização também nesse negócio de atitudes individuais, que é quando eu leio às vezes assim, ó, vou economizar água pro agronegócio botar 8.000 tonelitros, né, de água na sua plantação, então não adianta nada. Eu não vou fazer não sei o quê, porque na verdade não é comigo e tá lá. E daí tu também tem esse negócio de ficar passando pro outro. É evidente, gente, eu não tô dizendo que isso é mentira, é evidente que o problema maior é o agronegócio, é evidente que a gente tem um problema sério com tecnologias que consomem muita energia e a gente tá no meio de uma crise energética. É evidente tudo isso aí. Mas também me parece que, assim, esse negócio de tu pegar e ficar dizendo, não, veja bem, a culpa é desse outro, né? Esse outro que tá lá e ele está fazendo tudo de errado e eu não preciso fazer nada, eu não preciso separar meu lixo, eu não preciso, né, consumir um pouquinho mais consciente, eu não preciso fazer nada disso aí, é uma saída fácil, né, cara? Assim como, Caio, então aqui vai a segunda parte, uma coisa que a gente já falou bastante, tem muita gente dentro da psicologia que lida com essas coisas em termos individuais. Que é aquele negócio de você estar ansioso, né? Não vamos tratar isso aqui como uma questão cultural, como uma questão, né, da sociedade, mas sim como um problema teu. Então toma aqui remedinho, né, cara? Toma aqui um remedinho pra tua ansiedade, tudo vai ficar melhor e você vai conseguir participar desse absurdo que é. Outro dia eu estava, né, eu bluetei com a Tatiana Vargas Maia, de assim, ó, a gente não se dá conta, ou quando a gente se dá conta é um desespero absoluto, de você ter que continuar fazendo as coisas enquanto tudo isso acontece, né? A cidade tapada de fumaça, e daí tu diz assim, mas eu tenho que ir lá trabalhar, eu tenho que pagar uma conta no banco, eu tenho que fazer tal... A vida tem que continuar, né? Que era a mesma coisa durante a pandemia, né? Que era aquela, não, mas a economia não pode parar, as coisas não podem parar, a gente tem que continuar como antes. Como antes o quê? Como antes de que forma? Então, são várias coisas que acabam se somando a todo esse discurso, assim, que fica complicado, sabe? Fica difícil da gente separar essas dimensões, Caio. Fica difícil de separar o que é o individual do que é o coletivo. E como tu falou, por quê, né? Era motivo. Quando tua cidade tá tomada de fumaça, é motivo de tu sair na rua, não tô falando de novo, né? A gente já falou na semana passada que sair na rua não é a única forma de mobilização, mas é motivo de tu parar tudo e tu dizer, pessoal, tá acontecendo, tá agora, tem gente sendo hospitalizada, eu não sei como é que anda com vocês, mas eu passei uns dias ali que todo mundo que eu encontrei estava, entre aspas, gripado. Não é gripe, gente. Eu acho que não é gripe, né? A gente tá respirando coisa podre 24 horas por dia. Enfim, né, alguns pensamentos, meu amigo Caio. São pensamentos pensantes bem complexos e interessantes para a gente dar uma sequência, inclusive retomar um pouco o que o Divan falou sobre essa espécie desse cálculo, né, essa espécie dessa maximização de ganhos e perdas, essencialmente a partir de uma perspectiva individual e individualizante. Então a gente começando pensando um pouco nessa questão que tu levantou, Abal, em primeiro lugar, sobre essa dimensão das possibilidades de ação, né? Então, como a gente tem todo um movimento de uma espécie de um capitalismo verde, de transformar, né? Cria o problema e transforma possíveis soluções ou mistificações de soluções como mercadorias, né? Para esse problema, né? Então, é só a gente pensar, por exemplo, sei lá, em carro elétrico, né? A gente tem aí um problema fundamental, que o carro é irracional do ponto de vista ecológico, então a partir de agora o capitalismo faz carro elétrico, e tá aqui, você compra esse carro elétrico, inclusive comprar esse carro elétrico não somente é importante do ponto de vista de uma
solução ou de uma meia solução, né, ofertada pelo capitalismo, como ele também é uma espécie de medalha, né? Também é uma espécie de um troféuzinho que você coloca lá, que eu sou o tipo de pessoa que compra carro elétrico, né? Então você tem essa dimensão do consumo em que a gente... É como se fosse aquelas medalhas de escoteiro, assim, né? Que você vai colocando na faixa, assim, do tipo, olha, eu sou o tipo de pessoa que compra carro elétrico, eu sou o tipo de pessoa que usa o canudo de metal, etc e tal. E já deixo logo de cara, não estou dizendo que essas ações não são importantes e que elas não podem ter um resultado, ainda que relativamente pequeno, não podem contribuir para uma questão, né? Mas somente que me parece óbvio que quem produz o carro elétrico não é um movimento social. Me parece que quem produz o carro elétrico é a Tesla, são, enfim, grandes empresas, BYD, etc e tal, que estão ganhando uma grana brutal em si, né? O carro elétrico é muito mais caro, por exemplo, do que um carro não elétrico, etc e tal, né? Então, quer dizer, você tem esse elemento de falsas soluções, né? Que elas, inclusive, elas agregam valor, ou elas têm valor agregado, a partir do momento em que você tem o selinho do consumo, etc e tal, e que olha só como eu estou de fato fazendo alguma coisa, né? E essa alguma coisa, mesmo se aquilo que você faz não é necessariamente se engajar diretamente com uma espécie de um consumo verde ou qualquer coisa do tipo, essa alguma coisa é sempre uma saída individual, né? Então, novamente, né? Você é responsabilizado por todo tipo de solução possível, porque, afinal de contas, esse é o único caminho possível. Quer dizer, não é que a gente realmente ache que, sei lá, desligar a torneira enquanto escova os dentes vai ser realmente efetivo. Mas é porque todas as outras saídas estão barradas por um sistema mais amplo, que é um sistema, enfim, de exploração, de destruição, de extração, né? Um sistema extrativo que extrai tudo. Extrai vida e transforma a vida em lucro, né? Acho que esse é um ponto que é fundamental e que barra todas as outras saídas, porque as outras saídas implicam na destruição desse próprio sistema. O ponto fundamental talvez seja esse, assim, né? E aí, voltando um pouco para o outro ponto, né? Para o polo oposto da inação, né? Que é, bom, não vou me engajar nessas saídas individuais, mas eu vou fazer isso que o Abal falou, que é virar e falar, não, porque o problema é do agronegócio, né? Então é o agronegócio que resolva, né? Mas olha, sinto muito, o agronegócio não vai sair da sua cadeira e falar, não, poxa, tive uma crise de consciência e agora eu vou resolver o problema, né? Quer dizer, de fato o agronegócio é um elemento fundamental, né? É uma peça fundamental na construção desse fim de mundo que pode de fato ser o fim de mundo propriamente dito. Mas olha, essa peça ela não vai se azeitar sozinha, ela não vai sair dali sozinha, essa máquina não se desmonta sozinha. Então, de fato, precisa fazer mais do que só postar nas redes sociais, né, essa espécie de sinalização de virtude de, não, a culpa é do agronegócio, então não vou fazer nada, né? Essas soluções individuais, elas têm um limite, mas elas também podem ser um começo no sentido de começar a organizar pontos e questões muito mais amplas, muito mais coletivas e formas coletivas, não somente de lutar, mas de construir, inclusive, alternativas no aqui e no agora. Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Pensa que algumas das soluções individuais que as pessoas vêm propondo não são mais tanto fechar a torneira enquanto escova os dentes e mais pensar em como que eu vou ganhar uma certa autonomia em relação, por exemplo, à produção de energia, em relação, por exemplo, à produção de água limpa, etc. e tal, como é que eu posso ter cisterna, como é que eu posso, por exemplo, acumular água na minha casa, quer dizer, como é que eu posso ter uma estrutura que me ajude a sobreviver a esses desastres futuros. Isso, assim como desligar a torneira d'água, tem um limite individual, né? Quer dizer, a preparação para esses desastres futuros, ou não tão futuros assim, né? Se for para pensar, a probabilidade da gente ter um desastre aí nos próximos meses aí não é baixa, né? Na verdade é bem alta. A preparação ela deveria ser uma preparação coletiva, né? Ela deve ser uma preparação comunitária. O lance é que as comunidades como um todo, elas estão em diferentes níveis, em diferentes lugares, esfaceladas e destruídas, né? Então, a gente não tem mais vizinho, apoio, colega, sindicato, grupo, movimento em que as pessoas apoiam-se umas às outras, né? Quer dizer, a gente perdeu essa dimensão de apoio mútuo de uma maneira bastante forte, não porque a gente esqueceu um lugar, né? A gente não perdeu como se perde um molho de chaves, né? A gente perdeu porque essas estruturas eram importantes para a construção de uma alternativa e essas estruturas foram destruídas, né, propositadamente,
por uma espécie de uma ideologia ou de uma forma da gente agir no mundo, que é isso que a gente está chamando de uma espécie de uma racionalidade neoliberal, em que os indivíduos eles passam a ser atomizados, os indivíduos eles passam a ser entendidos como estando em competição uns com os outros, uma espécie de um mercado de o que quer que seja, né? Inclusive de um mercado relativo ao seu próprio sofrimento, né? Você é responsabilizado pelo seu sofrimento, assim como você é responsabilizado por todos os outros elementos, como se fosse possível você produzir mudanças significativas no mundo de maneira solitária, né? Sozinho, né? O que não significa também a gente entrar num certo grau de imobilismo, né? E aí eu acho que existe uma dimensão importante do que a gente pode pensar, inclusive do ponto de vista dessa tal ansiedade climática ou essas ansiedades de fim de mundo, que não vão envolver somente a preocupação com as mudanças climáticas, ainda que essa seja a questão mais premente no momento, que é justamente a questão do que a gente pode fazer do ponto de vista de circulação desses afetos, né? Eu acho que existe um elemento importante que é assim, bom, a gente sofre, está sofrendo, não necessariamente num sentido clínico, mas a gente sofre de maneira individual, a gente sofre de maneira, né, local, a gente sofre privatizado, a gente sofre na nossa cabeça, né? Existe um texto muito interessante que chama 6 teses sobre ansiedade sobre o capitalismo, em que o texto vai lançar algumas teses. A primeira tese é que cada estágio do desenvolvimento do capitalismo tem uma forma específica, um afeto dominante, e que no capitalismo contemporâneo o afeto dominante é a ansiedade. E aí ele vai tentar lançar teses tentando explicar, né, por que isso acontece, etc e tal, precariedade, blá. E a última tese é a ideia de que a ansiedade é uma espécie de um segredo público, né? O que é um segredo público? É um segredo no sentido de que ninguém fala sobre, porque afinal de contas eu sou o responsável pelas minhas angústias, eu tenho que bancar as minhas angústias, eu tenho que bancar as minhas questões, né? Ao mesmo tempo em que a gente sabe que todo mundo sofre da mesma questão, né? Todo mundo sofre com a ansiedade, com diversas formas de ansiedade no capitalismo contemporâneo, e, no entanto, a gente não discute uns com os outros, né? E discutir desde coisas relativamente simples, né? Conversar com os amigos no bar sobre como tá foda, como tá embaçado não somente, né, essa fumaça desgraçada que atravessa esse país, a destruição das terras indígenas, o agro destruindo tudo, mas como isso me faz sofrer, etc, etc, etc. Eu não sei como é que vai ser para mim, não sei como é que vai ser para os meus filhos, né? Tem esse elemento dessa discussão do bar, mas também tem esse elemento de fazer essas coisas discutirem em estruturas e instâncias cada vez mais coletivas. Por exemplo, dificilmente os movimentos discutem sobre isso. Então eu acho que é um elemento interessante para a gente pensar o quanto muitas vezes os movimentos políticos, sociais, progressistas, de esquerda, radicais, sei lá, né, chamem como quiserem, via de regra negligenciam falar sobre essa dimensão afetiva. E essa negligência, às vezes, tem a ver com essa percepção de que isso é uma afetação pequeno-burguesa, né? A gente ficar falando sobre os nossos sentimentos é uma afetação pequeno-burguesa. Mas ela é importante porque ela representa uma forma, inclusive, de fazer esse afeto circular. E já que o afeto da ansiedade, em especial da ansiedade climática, pode me mobilizar para pensar estratégias outras, né? Talvez fazer esse afeto circular mobilize onde ele circula, mobilize coletivamente, ao invés de eu pensar somente nessa dimensão individual, né? A gente discutiu isso bastante num podcast chamado Ouça Marxistas, né? Depois eu posso até passar os links em que a gente fala sobre os desastres das enchentes no Rio Grande do Sul, mas justamente sobre essas dimensões de como muitas vezes se negligencia essa dimensão afetiva quando se fala sobre essas estratégias políticas, né? Então acho que isso é um ponto, talvez seja importante, assim, pensando, e aí, né? O que fazer? Tá todo mundo sofrendo. Bom, então o primeiro passo, né? Talvez seja a gente compartilhar, a gente falar, a gente discutir com o colega do bar, mas também nos movimentos, também construindo movimentos, né? Às vezes a conversa do bar também pode construir movimento eventualmente, né? Oh, muito legal. Gabriel Divan. Olha, se me permitem tentar ver a coisa de um lado um pouco diferente, né? Nem só por uma questão de minha opinião, até porque eu concordo com o que está sendo dito, mas até para a gente explorar um pouco esse outro lado e ver se há algo que se tirar dali também. Eu vou insistir numa certa questão que é o seguinte: eu acho que a gente, né, em dado momento, né,
a gente poderia até mesmo ter uma postura mais hedonista, ou até um tanto inconsequente, né? Se é que não é perigoso falar isso dentro desse tema que nós estamos aqui abordando, mas a gente não tem. Eu acho que o nosso ponto, né? O que a gente às vezes pensa que é hedonismo, ou que é uma certa atitude de enfrentamento, ou coragem, ou dar de ombros, o que é muito importante também para a nossa saúde, né? Mental e física, na verdade é uma dissociação, né? Eu acho que a gente, às vezes, joga para o lado os problemas. A gente não decide não enfrentá-los, porque isso que o Caio falou é importante também, né? Decidir, por vezes, que nós não vamos enfrentar ou que naquele momento não vale a pena, é uma decisão, não é uma fuga. Mas eu acho que isso não pode ser abordado só pelo lado da decisão, porque muitas vezes é fuga. Sim, né? É fuga, né? Então, eu vou dar um pequeno exemplo, né? Uma coisa que tem a ver com a nossa ansiedade cotidiana, com a nossa questão de estar muitas vezes se colocando, né, e participando. Essa coisa da esfera pública é incrível, porque a gente participa de jeitos tão toscos, né? A gente fala aquela coisa, por exemplo, da academia, né? Tirando aquela brincadeira de que o pessoal diz que se não postar, né, parece que o treino não valeu, não exercitou o músculo, não pegou, não queimou a caloria, né, o que é uma brincadeira engraçada, mas que tem um fundo também que a gente precisa refletir sobre. A gente tem uma questão que é muito louca, que é assim, ó, as coisas que poderiam ser para nós, ou passatempos, ou estratégias de saúde em vários níveis, ou qualquer outra coisa, elas acabam entrando nesse ciclo também, né? Elas acabam entrando também nessa linha. Então, por exemplo, o cara fica o dia inteiro aquele negócio, tá pago, tô malhando, tô fazendo não sei o que, a série, e não sei o que, e tudo mais. Cara, quem me conhece sabe, eu sou um grande fã de exercícios. Eu acho que a gente, né, se puder, tem que sempre se exercitar. E aí não é nenhuma demagogia o que eu vou falar, né? Eu acho que, primeiro, por uma questão de saúde e prazer, né? Para quem tem prazer com essas coisas. Segundo, por uma questão estética, não dizendo que a estética, né? O shape, ele vem necessariamente como uma coisa menor ou boba. Não, ele é uma coisa importante também. Mas eu acho que a nossa preocupação deveria ser, pelo menos em tese, primeiro outra. Mas aí tem aquela coisa, né? A gente está muito preparado para jogar para uns extremos meio paralisantes, assim, né? Ou o cara supostamente embarca nessa onda aí de ter que estar o dia inteiro comunicando e tentando capitalizar o próprio passatempo ou a própria prática, ou o cara vai para um outro extremo. O extremo disso daí, dessa hipersocialização da nossa vida, não é não fazer. O extremo talvez seria fazer o exercício na boa, se concentrar no que tu está fazendo, se concentrar no teu ganho, na tua melhoria de saúde, na tua elasticidade, no teu músculo, sei lá. O contrário do ficar o tempo todo postando tudo na internet, não é não postar nada, né? Pelo menos em tese, me parece, né? O contrário é você lidar com isso de uma outra maneira. Mas é justamente esse o ponto, né? A gente está preparado para jogar as coisas tudo para extremos, e isso também é uma coisa que me preocupa no nível da ansiedade geral da galera, porque é assim, ou o cara fica o dia inteiro brigando na rede social, fica comentando tudo, fica jogando todas as suas frustrações, tanto, né, retrabalhando elas, às vezes não de um jeito necessariamente positivo, mas fica buscando conflito ou buscando concordância irrestrita dos outros, ou o cara avisa assim, ó, gente, tá muito pesado pra mim, vou dar um tempo das redes, né? É muito louco, a gente não aprendeu a basicamente dosar de uma maneira saudável. Sabe, todos aqueles meus problemas e tudo aquilo que me preocupa no mundo, talvez eu não tenha que ficar me quebrando a socos, né, na internet, numa rede social, o dia todo sobre eles, né? Assim como, né, e isso aí eu vou falar uma coisa, o Felipe talvez não vá gostar, né, porque eu sei que ele às vezes é adepto desse pensamento, mas naquele caso que tinha no final do Twitter, né, que o pessoal fala assim, eu queria muito a questão da roda, para eu falar uma coisa aqui, né, uma fofoquinha, uma coisinha meio assim, maldosa, que de repente não é para todo mundo, mas é só para alguns. Bom, tem gente que confunde isso com caso de polícia, né? Quer dizer, ultimamente a gente vê pessoas confessando crimes, assim, na ânsia de aparecer, na ânsia de querer, talvez, engajar, a pessoa vai lá e fala umas atrocidades, e aí dá vontade de dizer, meu amigo,
Isso aí não é nem para perfil de rede, nem para roda. Isso aí talvez seja para tu falar com um amigo teu na tua casa, né? Se é que ainda existe coisas assim que é para falar sem estar publicando e sem poder gerar uma curtida ou algum tipo de mensagem para alguém. Então a gente trabalha mal isso daí, né? A nossa relação atualmente já faz bom tempo que ela não é mais assim, aquela coisa de a nossa vida meio que vai para dentro das redes também. Não, cara, já está fascinantemente e perigosamente ao contrário. É a nossa postura nas redes que está vindo para o resto. Então, nesse ponto também é engraçado, porque o cara tem que ficar jogando para tudo, botando tudo, procurando discussão sobre tudo e tudo mais. Cara, né? Aí chega uma hora que a pessoa reclama, isso aqui tá tóxico. Sim, cara, né? Tu se deixou, né? Tu fez um merge, né? Inteiro, Tron, né? Rolou um Tron ali, tu entrou pra dentro da máquina, tu entrou pra dentro do algoritmo, e aí quer reclamar depois, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? O quanto a gente não se joga, sem, é claro, meus amigos, dizer, né? Voltar para aquele estágio arcaico de dizer que a questão da ansiedade, do nervosismo, do problema é totalmente pessoal, porque não é social, é político também, né? É geral. Divan, tu tocou numa coisa que eu acho que é interessante pra gente pensar também, né? Porque, bom, a gente tem se focado um pouco nesse fim de mundo climático, nesse fim de mundo ecológico, né? Mas esse apocalipse ele tem muitas dimensões, inclusive, né? Esse apocalipse informacional, né? Em certo sentido, né? A relação que a gente estabelece com as redes, achando que essas redes elas são a única forma possível de sociabilidade, né? Então, quando a gente fala assim, se engajar, conversar, discutir, circular, fazer os afetos e as angústias circularem, bom, os teus 1.000 e tantos seguidores aí não são exatamente teu grupo de afinidade, né? Acho que talvez isso seja um ponto pra gente pensar. E as redes sociais, no geral, por mais que elas tenham, como, sei lá, o pessoal diz do Sky, por exemplo, né, que tem uma arquitetura, uma lógica diferente do Twitter, e de fato ela tem, né? Mas a gente já está engendrado em um conjunto de práticas de redes sociais que elas são um pouco disso mesmo, né? Elas são um pouco dessa performance do a todo momento tá tentando comunicar e falar com uma urgência, né? De tudo aquilo que acontece na nossa vida, eventualmente, inclusive, das nossas próprias angústias, né? Ainda que eu veja muito pouco angústias de fato sendo comentadas e muito mais, né, a angústia transformada em meme, o que, enfim, pode ser uma saída, mas acho que ela diz de uma outra coisa, né, diz de uma outra questão que não realmente o sujeito falar sobre a angústia dele propriamente dita ou querer discutir, até porque essas redes, no geral, não são condutivas para qualquer tipo de diálogo, de conversa, de papo propriamente dito, né. Falar uma coisa na finada roda do finado Twitter assim, quer dizer, não tem mais roda de conversa, não tem mais roda de bar, né? Quer dizer, essas coisas poderiam ser discutidas e circuladas em outros espaços. Só que essas redes elas têm um processo extrativo importante, né? Elas também, inclusive, com um impacto e uma pegada ecológica gigantesca, assim, né? Em grande parte o que essas redes fazem, o que as redes sociais fazem, é extrair afeto, né? É extrair a nossa atenção, o nosso tesão, a nossa libido, o nosso afeto no geral, né? As nossas angústias, as nossas ansiedades, para transformar aquilo em, enfim, né? Essa é a mercadoria propriamente dita. Esses lugares onde a gente está sempre performando, a gente está sempre, né, produzindo ali espetáculos diferentes para redes diferentes, inclusive. Né? E esse processo de extração, às vezes, pode dar essa impressão de que a gente precisa estar a todo momento falando sobre essas questões. E, bom, a gente está falando sobre essas questões, mas a partir de mediações específicas, né? Então, a partir do momento em que eu coloco a minha angústia em uma rede social, e eu não estou pensando em influencer, né? Estou pensando, ou, sei lá, um ativista que utiliza as redes para falar sobre essas questões, ou coisa que vale. Estou pensando, assim, nas pessoas no geral, né? Quando eu coloco uma angústia minha em uma rede social, tem muitos graus de mediação. Quando eu converso com as pessoas do bar, também tem graus de mediação, né? Mas as redes sociais, elas colocam outros graus de mediação que envolvem, inclusive, essa questão do performar, né? Nada ali do que é colocado tem uma separação enorme entre o que é colocado e aquilo que foi sentido realmente, aquilo que foi a raiz ou a forma daquela angústia realmente, né? E essas mediações, elas formatam a maneira como a gente pode falar sobre essas angústias ou produzir essas angústias, né? Então, a maneira como você fala sobre um troço desse no Twitter é diferente da maneira como você fala sobre isso no Instagram, saca? Tipo, no Instagram tu vai fazer um vídeo falando de maneira XYZ, com uma maneira em que o Twitter você vai falar muito mais
apocalíptico emocionado, sei lá, né? Quer dizer, tem formas diferentes, que são mediações diferentes determinadas pela maneira como aquilo se estruturou, né? E o fato de ter essas formas diferentes já mostra pra gente que, enfim, você tem muitas mediações para a produção desse afeto, né? Ou para a circulação desse afeto. Eu acho que isso é um ponto importante também, porque as redes sociais, no geral, elas têm esse aspecto ansiogênico, né? Elas têm esse aspecto de demandar a todo momento que a gente performe, né? Que a gente faça coisas e esteja sempre ali naquele palco, né? Aquele bando de gente batendo palma pra gente, que é o doido, dançar, né? E a todo momento a gente, né, tentando produzir isso e buscar informações que não são exatamente informações e tá num grau de incerteza enorme, um conjunto amplo de desinformações. Se tu vai em qualquer dessas redes sociais e vai, sei lá, procurar qualquer coisa sobre, sei lá, mudanças climáticas, certamente, rapidamente você vai esbarrar com um bando de gente que vai trazer desinformação, enfim, uma série de questões importantes. Então tem um grau de incerteza, tem uma demanda importante para a gente estar sempre performando, estar sempre ali no palco dessas redes, ou para a gente estar compulsivamente procurando qual que é a próxima desgraça, num doom scrolling eterno, etc. e tal. Então essas redes, elas têm uma forma de extrair afeto que ela também é profundamente ansiogênica, em grande parte porque ela mimetiza uma espécie de uma vigilância constante, né? A gente está sempre sendo vigiado nessas redes, assim como, por exemplo, a gente está sempre constantemente sendo vigiado no trabalho, e etc e tal. E a gente está sempre constantemente se vigiando também, nesse momento em que o panóptico lá já está dentro da nossa cabeça, né? E aí, tentando linkar as duas coisas, os dois pontos, né? Tá, tem que fazer os afetos circularem, tenho que falar sobre essas questões, porque falar sobre essas questões é transformar esse segredo público em um afeto público, né? Uma coisa que circula e isso pode mobilizar, pode produzir coisas interessantes, pode avançar movimentos, pode motivar as pessoas, etc, etc, etc. Mas eu não sei até onde uma rede social, que é um lugar que utiliza essas coisas como uma forma de extrair afeto, extrair o teu sofrimento e mostrar pra gente falando, olha esse cara aqui, como ele é um doidão. Não sei se realmente você está de fato fazendo essas questões circularem, né? Então você tem muitas mediações, assim, a gente usar essas ferramentas é importantíssimo, a gente usar essas ferramentas, por exemplo, para informar, divulgar, falar sobre, trazer informações é importantíssimo, mas é importante também a gente entender que isso é uma dimensão muito pequena disso que a gente está pensando do ponto de vista dessa comunicação e dessa circulação desses afetos, porque esses afetos eles vão estar mediados pela forma da rede, né? Acho que isso é importante e mostra pra gente também que esse fim de mundo, né, essas ansiedades de fim de mundo, elas não têm somente essa dimensão ecológica, das crises climáticas, do apocalipse climático, mas também de toda uma infraestrutura de extração de sofrimento que envolve também as redes sociais, né? Muito bem, Dr. Caio Maximino. Olha só, pessoal, eu vou ter que chamar, né, para variar as nossas dicas culturais, mas eu já sei qual é que é a do Caio, Divan. Ele pega e fica falando as coisas, para depois o pessoal ficar, eu tenho que ouvir mais o Caio, chama o Caio, mas não precisa, né? O Caio deixa vários desses fios aí pra gente, mas não precisa, a gente já ia chamar igual, cara. Eu achei apelão, Caio, tá? Porra, fui descoberto. Mas muito bem, pessoal. Gabriel, vamos chamar nossas dicas culturais aí. Quem é que manda, né, pro público essa pizza? Essa pizza? Tá bom, tá bom. Bom, dica cultural é o seguinte, comam pizza, né, e depois vão na academia e postem, né. Tudo, postem chegando assim, no artesão. Coma saindo. Pizza... Não, peraí, coma pizza caminhando de máscara N95 pela fumaça, né, no seu intervalo de trabalho de 15 minutos, para você produzir mais, né, e vai na academia lotada, né, reveza o aparelho com 152 pessoas, posta a foto do cara que não limpou o suor do saco no banco do supino, né, e é isso aí, tô brincando, né. Aqui é coisa boa, cara. Vamos falar de coisa boa, não vamos associar as nossas dicas nem nada aqui a essa engronha aí, porque a gente está falando de o artesão oferecendo as dicas culturais do Vira Casacas, como sempre. O artesão é aquela coisa, né? Pizza para você assar em casa,
pizza de gabarito, de qualidade, da melhor pizzaria com os melhores ingredientes, mas sem aquele preço de lugar instagramável, porque a gente está falando do melhor lugar de todos, aquele que você conversa com seus amigos, né, e os seus amores, que é a sua casa. O Artesão está aí em Porto Alegre, região metropolitana e Criciúma, oferecendo uma série de coisas magníficas para você, uma série de produtos ali que dão água na boca. Olha na rede das fotos aí para ver se eu estou mentindo ou não. Olha no Blue Sky também, que o Artesão tá lá agora, e lembra de dizer, né, quando for pedir o Zap Zap, quando for pedir o telefonema, se você for vintage, né, você pode chegar lá e dizer assim, escuta aqui, ó, eu ouvi não só um, mas 2 programas do Caio no Vira Casacas, e eu quero a teleentrega free. E aí é free para você, porque quem paga é Felipe Abal, claro. Felipe Abal vai receber lá, né, um comunicado, vai receber um doc lá no aplicativo do banco, dizendo que ele tem que pagar a teleentrega. Bom, minha gente, vamos de dica cultural, onde a gente pode falar de tudo. Pode falar de livro, de filme, de série, de peça de teatro, de posição preferida do yoga, tô falando yoga, né? E pode falar até de museu, Felipe Abal. E a minha dica cultural dessa semana é bem singela, é bem simples. Você que é de Porto Alegre ou está próximo aí de Porto Alegre, fortalece um projeto que é uma coisa sensacional, é grátis, é só chegar, é um espaço agradável. Eu estou falando do Museu da Cultura Hip Hop em Porto Alegre. Felipe, o único e primeiro museu dedicado a isso exclusivamente na América Latina com essa estrutura e com essa proposta, né? Falar único, talvez eu esteja excluindo, né, uma série de outros centros de exposição que estão ligados à cultura hip hop, mas um museu oficialmente assim tratado como Museu da Cultura Hip Hop, esse foi o primeiro das Américas, cara. Muito bacana, fica lá na Vila Ipiranga, em Porto Alegre. Nós estamos deixando aqui o link do nosso site, né, para você acessar o Instagram do museu, tem eventos, tem promoções e tem muito daquilo que se desenvolveu, principalmente no Rio Grande do Sul, mas não só, em termos de rap, em termos de breakdancing, tem itens raros, tem coisa de coleção, tem coisa que era vestuário utilizado pelos pioneiros e pioneiras, tem uma sala de exposição permanente, cara, que eu fiquei bem chateado, porque eu fui agora na outra semana e tem a exposição permanente, né, e tem as exposições temporárias. E aí eu fiquei chateado não pelo grupo Revolução RS, que é o grupo cuja exposição temporária está lá atualmente contando toda a história, cartaz de shows, com música, com tudo, mas pelo fato de que um dos meus grupos preferidos, que é o da Guedes, estava com a exposição temporária recente, comemorando 30 anos de existência, né? Por um pouquinho eu não peguei a exposição temporária do da Guedes. Mas então, cara, museu a gente sabe como é que é, né? É importante a gente ir para que as coisas continuem, para que as coisas se perpetuem. É um museu recente, com uma proposta diferente, então dá uma força, dá uma ida lá. Tem uma lojinha lá, tem itens, tem lembranças, camisetas, eu comprei uma lá, bem bacana, vai estar cheio de coisa acontecendo, tem promoção, tem cursos lá, então é um espaço bem bacana em Porto Alegre, o Museu da Cultura Hip Hop. Essa é a minha dica cultural, que é uma dica de passeio. E você, Felipe, que dica nós temos aí? Muito bem, meu caro. Já anotei aqui, peguei o linkzinho deles do Instagram pra gente botar lá no nosso, né? Que vai estar tudo lá, tudo no site, facilzinho pra galera pegar. Eu vou dar 2 dicas, cara. Primeira delas, eu comecei a assistir ontem o documentário que saiu em português como Um dos Nossos, David Chase e a Família Soprano. Então, pra você que, como eu, é fã da série, né? Os Sopranos, é bem legal esse documentário. Eu acho que vai ser em 2 partes só, sobre o David Chase, o criador, né, a mente por trás de tudo isso aí. E eu adoro aquele tipo de coisa, cara, quando tu vê, tipo, as gravações de quando eles fizeram a audição pra pegar o papel. Então, assim, ó, tem várias coisas. Eu não sabia, agora me fugiu o nome aqui, Gabriel, Caio, que um dos personagens, um dos atores que faz o Sopranos, lá, que faz o Silvio, ele era guitarrista da banda do Springsteen, cara. Olha aí, que tal? Sabia também não. É guitarrista de Nova Jersey. É mesmo. E é muito engraçado porque o David Chase queria ele pra fazer o papel do Tony Soprano, e daí a HBO disse, esse cara nunca atuou na vida, eu acho que a gente não vai botar, tipo, milhões, né, num seriado pra testar uma figura. Mas ele acabou sendo... é muito bacana, é muito legal, assim, então se você gosta dos Sopranos, vale muito a pena assistir.
E a minha segunda dica é assim, ó, eu nem tenho muito o que falar, na verdade é uma dica de autor, né, mais do que de livro, mas eu recebi, né, mimos, o livro Da Próxima Vez o Fogo, do James Baldwin, tá? Então assim, ó, como tudo do James Baldwin, vale muito a pena ser lido, tá? Vou colocar o linkzinho ali, ele tem muita coisa autobiográfica e, poxa, né, tem várias coisas, tem vários livros deles que são legais, tem o da Rua Bill, tem o documentário Eu Não Sou Seu Negro, que é muito legal. Então, assim, ó, James Baldwin vai muito bem. Se você nunca leu nada, clica ali no linkzinho, não precisa ser esse livro, pode pegar outro ali, todos valem muito a pena. Da minha parte, é isso aí. Caio, o que tu traz de dica para nós? Essa parte é sempre mais difícil, assim, né? Fica um tempão pensando, assim, mas enfim. Falar em entrevista, a gente só fala umas abobrinhas, tá bom, né? Mas as dicas realmente ficam aí, né? Sempre aperta. Sempre aperta. Eu vou dar uma dica relativa a um livro que diz algumas coisas sobre o que a gente falou aqui, né? Que é um livro recente, de publicação recente, do Foucault, que chama Dizer a Verdade sobre Si. No Brasil ele foi publicado pela UBU, e aí ele fala sobre a noção de cuidado de si, que eu coloquei lá no comecinho, quando a gente estava falando sobre algumas questões históricas, e que eu acho que pode indicar alguns caminhos importantes para a gente lidar com essas ansiedades de fim de mundo, né? Aí, de coisas não diretamente relacionadas, mas que eu acho que é legal, assim, para a gente pensar e se divertir, em um certo sentido, talvez. Tem um livro de 2010, esse é para quem lê em inglês, infelizmente não tem tradução em português ainda, mas é um livro do Evan Calder Williams que chama Combined and Uneven Apocalypse, né? Então é uma espécie de um apocalipse combinado e desigual, né? Em que ele vai fazer uma espécie de uma análise do que ele chama de um marxismo luciferiano, brutal o bagulho, de elementos importantes da cultura. Então ele vai falar sobre filme de zumbi, ele vai falar sobre várias coisas que estavam emergindo ali nos 2000 a 2010, que falam sobre essa angústia da cultura com esse fim de mundo, né, que eu acho que é massa, e é dali que vem essa noção do apocalipse como revelação, que eu acho que é fundamental, que é importante da gente pensar, e inclusive, como é uma perspectiva radical, né, essa noção de que, bom, talvez o que a gente precise é do apocalipse mesmo, né, talvez o que a gente precise é acelerar esse processo e acabar, não acelerar no sentido aceleracionista, né, mas de fato acabar com esse mundo como ele está para a gente poder criar alguma outra coisa. E aí, nesse sentido, pensando nos apocalipses, né, e em fins de mundo, e nessas dimensões psicológicas desses apocalipses e fim de mundo, eu queria recomendar um filme, que é um filme da década de 80, que chama Possessão. É um filme de horror brutal sobre fins de mundo. Não é um filme fácil de ver, assim, é um filme que ele não só tem algumas cenas, né, como filme de horror, que são, às vezes, um pouco pesadas, mas é um filme psicologicamente, assim, muito de gente dodói, sabe? Então, é o tipo de filme que eu gosto, assim, né? Filme de que você sai, assim, questionando se realmente não seria melhor deixar as bombas caírem, que é parte do que se discute ali, né? Então, é um filme que ele vai tratar de separações, de esquismas, de duplos, num contexto de Guerra Fria, num contexto de fim de mundo, e é um filme de terror com coisas maluquíssimas. Existe uma criatura muito doida que quem projetou aquela criatura é o cara que projetou o ET, do ET o extraterrestre. Fica aí também essa curiosidade esquisitíssima em relação a esse filme. Então, assistam, sabendo, claro, que é um filme para todo mundo, é um filme relativamente angustiante, mas que pode dizer muito sobre essa dimensão afetiva e psicológica do fim do mundo, né? Então, acho que esse é uma dica legal aí pra gente sair do episódio, falar, não, vou assistir um filminho aqui para relaxar, e aí não vai dar certo. Não vão relaxar. O Gabriel, quando faz essa cara, ele vem, assim. Não, é que eu ia dizer o seguinte, se o cara olha no YouTube, né, o Possessão, o de 81, tem um dos vídeos que é um cara comentando o filme que a chamada do vídeo é assim, Possessão, que diabo de filme é esse? Cara, não, eu quero um dia discutir com alguém esse filme, porque eu assisti ele não faz muito tempo,
né? E eu olhei assim, poxa, ele tem um elenco muito massa, né, cara? Ele tem a Isabelle Adjani. Vou assistir esse filme. Divan, a gente vai fazer um episódio sobre filmes de terror, tá? Nós vamos fazer isso aqui já tá decretado. Óbvio, tem que ser, tem que ter. E assim, ó, de um papo que a gente já teve em off, esse filme aqui é a prova que dá pra fazer coisa diferente. Porque todo mundo fica fazendo o mesmo, do mesmo, e daí ele é retrô, e daí ele remete, e daí ele não sei o quê. Não, Possessão não. Possessão, ele é um filme que tu termina dizendo, que merda que eu assisti mesmo, assim, o que foi isso aqui? Eu tenho que alertar os nossos ouvintes, né? Não confunda com o filme de mesmo nome, de 2012, que é um filme lá que os caras compram uma caixa lá, né, num brechó de merda, e aí a caixa tem um diabo judaico lá dentro da caixa, aí tem que chamar o pessoal da sinagoga lá, e aí quem vem é o Matizarro. Obviamente dá errado, né, meu? Porque o Matizarro bate o carro e o diabo tá de solto de novo aí, porque é isso aí, cara. O Matizarro não é confiável enquanto sacerdote de exorcismo. Não seria a minha primeira opção, Matizarro, com certeza. Não, mas também não era do personagem, ele queria o Rabinão lá, o pica, né? Aí o Rabinão disse, eu não vou meter nessa porra aí, esse bicho aí, Deus me livre. Aí o Matizarro disse, não, então vou eu. Tipo, e no time vai entrar Matizarro. Mas não é esse, não é esse. Tá bom. Não é. É o da Isabela Adjani, belíssima. Lindíssimo o filme todo. Muito bem, Caio, obrigado por ter retornado, cara, obrigado por conversar com a gente, volte mais vezes, valeu mesmo, cara. Eu que agradeço o convite e quiserem chamar, tamo aí. Maravilha, meu querido. Gabriel, nós somos homens normais, é isso aí, só nos resta dar um tchauzinho aí pra galera. Qualquer coisa da qual me acusem aí, a minha resposta é sempre a mesma, né? Em tempos ansiosos eu sou um homem normal, né? Somos apenas homens inocentes. É isso aí. Tchau! Tchau, galera! Tchau.